Semáforo verde acendeu em 80,62 e chegou até a 79,43, caindo aí 119 pontos. Depois ele voltou e repintou, tendo uma queda de novo para 80,50 aproximadamente. Depois subiu novamente e repintou e chegou a 81,79. Ele foi fazendo essas subidas com pequenas correções até chegar a 83,93, sendo aí 331 pontos nesse primeiro momento. Depois ele fez uma correção um pouco maior, chegando em 80,35. Depois ele volta na mesma região e repinta, né, em 84,05 aproximadamente. Novamente ele faz uma correção até 82,23, sendo aí 182 pontos. Depois ele começa a ir repintando até chegar a 88,90, sendo aí 828 pontos desde a primeira vez que o semáforo verde acendeu. E por fim ele começa a cair até acender o semáforo amarelo lá embaixo. Levando em consideração que houveram algumas correções, houveram alguns pontos de lateralização e quando acendeu o semáforo amarelo, ele acendeu em 77,14, sendo aí 1.176 pontos. Bom, nesse momento o semáforo verde acendeu em 75,02, chegando até 82,95. E depois ele começou meio que dar uma lateralizada entre essa região e a região de 80,04, né? E depois ele foi subiu um pouco mais, lateralizou mais um pouquinho em algumas regiões, chegando no pico máximo de 87,96. Eu não estou entrando muito nos detalhes desse ponto aqui, né, desse semáforo, porque no que o semáforo tem apresentado, né, se a gente fosse colocar uma estratégia nesse caso aí de venda, essa seria uma estratégia que nesse momento havia falhado. Por isso não entrei em muitos detalhes, mas essa movimentação foi de 1.294 pontos. Depois dessa máxima de 87,96, ele caiu para 77,29, fazendo uma correção aí de 1.069 pontos e depois novamente ele começou a subir, acendendo um semáforo verde em 88,57. Bom, as movimentações têm sido nesse padrão de 800, 900, 1.100, 1.200 pontos. Mas o que eu tenho observado até então é que quando o semáforo verde tem acendido, ele continua a repintar até chegar a esse número de pontos às vezes, né? Antes de haver uma reversão e parar de haver repinturas do semáforo.
Aqui o semáforo verde acendeu em 88,57. Fez uma pequena correção para 87,70, sendo aí 87 pontos. E ele foi fazendo as repinturas dele e as correções aproximadamente nesses pontos aí, de 80 a 100 pontos, até repintar o vermelho em 98,88, sendo aí 1.031 pontos. Aqui o semáforo verde acendeu em 91 e 93, foi contra aí até 93,85, aí sendo aproximadamente 192 pontos. Depois ele voltou a cair, repintou até chegar em 82,62, sendo aí 931 pontos numa possível ordem de venda aí. Depois ele corrigiu até 95,55 e lateralizou entre essa região de 95,55 e 2000,04, sendo aí 4,49, ou seja, 449 pontos aí de lateralização. E da onde o semáforo verde repintou pela última vez, até acender o semáforo amarelo, foram 1.119 pontos. E assim termina as oportunidades de hoje.